Capítulo 741, Colheita Abundante. Tradução Júnior. Revisão Azel Padrim. Esse é o espírito Yuan e espírito demoníaco. Lindong ficou chocado quando viu as duas luzes nas mãos do pequeno Martin. Seu olhar penetrou na luz negra púrpura. Ele foi capaz de ver duas figuras de luz lutando loucamente no seu interior, numa tentativa de quebrar o selo. De pé ao seu lado, Lin Guan também ficou ligeiramente chocada quando viu esta cena. Quando Lindong se juntou à seita Dao pela primeira vez, ela notou o pequeno Martin também o seguindo. Entretanto, ela não esperava que este último fosse realmente tão poderoso. Além disso, ele era na verdade um membro do clã do demônio celestial Martin, que até causou grandes perdas para o portão Yuan. Além disso, o fato que mais a chocou foi a relação entre o grupo de Lindong. Os três se chamavam de irmãos. Xiao Yan se dirigiu ao pequeno Martin como segundo irmão e era provável que Lindong fosse o líder do trio. Entre os três, a pessoa mais forte e insondável era naturalmente o pequeno Martin. Entretanto, após este curto período de observação, Lin Guan sabia que o verdadeiro líder era Lindong. Naturalmente não havia necessidade de discutir sobre Xiao Yan. Pela temível aura que cobria seu corpo, Lin Guan estava claramente ciente de que ele não era uma pessoa bondosa. No entanto, aquela aura maligna em seu rosto, que fazia com que seus pelos ficassem de pé, tornou-se uma aura simples e honesta no momento em que ele viu Lindong. Isso permitiu a Yin Guan entender a posição que Lindong tinha em seu coração. Ele provavelmente respeitava a Lindong ainda mais do que o pequeno Martin, que era o mais forte entre eles. Além disso, apesar do pequeno Martin ter um passado aterrorizante, ele na verdade não expressou nenhum desconforto. Embora ele não ouvisse tudo o que Lindong dizia como Xiao Yan fazia, Lindong estava claramente no comando. Assim, Lin Guan, que não conhecia o seu passado, se sentiu um pouco intrigada e surpresa com esta cena. Cada vez mais ela se sentia incapaz de entender Lindong. Este espírito demoníaco da coruja fantasma pode ser dado ao Xiao Yan para refinar e absorver. Será bastante benéfico para ele. Quanto ao espírito Yuan deste companheiro, eu o darei a você. O pequeno Martin sorriu. Depois disso, ele jogou o espírito Yuan do Elder Jian para Lindong. Embora você ainda esteja bastante fraco, não deve ser muito difícil remover a consciência deste velho peido, dadas as suas habilidades. Nós iremos procurar por aquela seiva de preparação espiritual do núcleo da Terra daqui a pouco. Se formos capazes de encontrá-la, junto com este espírito Yuan, deve haver 70 a 80% de chance de que você possa formar um espírito Yuan inicial. Muitos especialistas no pico do 9º estágio Nirvana Yuan acham difícil formar um espírito Yuan inicial. Seu domínio do poder Yuan é apenas o pico do 6º estágio Nirvana Yuan, mas você realmente tem a oportunidade de fazer isso. Eu me pergunto quantas pessoas ficariam atordoadas se as notícias sobre este assunto se espalharem. Embora não seja fácil remover a consciência de um espírito Yuan, o pequeno Martin estava ciente de que não deveria ser um grande problema para Lindong. Lindong recebeu o aglomerado de luz. Ele sorriu levemente enquanto fechava a mão. Depois disso, uma luz negra disparou de sua palma e cobriu o aglomerado de luzes. Em seguida, a figura de luz dentro do aglomerado de luz começou a lutar ainda mais intensamente. Dada a força de Lindong, era naturalmente impossível para ele enfrentar Elder Jiang em uma luta de verdade. Entretanto, este último havia perdido seu corpo físico e seu espírito Yuan também estava selado. Portanto, era impossível para ele bloquear a erosão do símbolo devorador ancestral. Neste ritmo, um ancião do portão Yuan desapareceria completamente deste mundo muito em breve. Desta vez, o portão Yuan sofreu realmente uma grande perda. Lindong sacudiu a mão e manteve o feixe de luz. Os olhos dele examinaram cautelosamente o ambiente antes que ele dissesse sorrindo: 2 generais de almas e um elder. Tal perda provavelmente era suficiente para causar uma dor no coração até mesmo ao portão Yuan. Além disso, a competição das grandes seitas estava chegando. A perda de 2 generais da alma provavelmente enfraqueceria a formação do portão Yuan, que também participaria da competição. O pequeno Martin sorriu antes de acenar com a manga.
Uma luz púrpura negra disparou para baixo e despedaçou diretamente os cadáveres de Xiao Yan e Shen Yun, transformando-os em pó. Vamos procurar a seiva de preparação espiritual do núcleo da Terra. Iremos embora imediatamente após encontrá-la. Xiao Yan, você sabe o caminho. Lin Dong acenou levemente quando viu isto. Depois disso, ele perguntou sorridentemente. Sim. Xiao Yan acenou com a cabeça. Depois disso, seu corpo se moveu e voou em direção à enorme montanha do som demoníaco. O resto do grupo o seguiu imediatamente. Neste momento, já não havia mais vida na montanha do som demoníaco. Um odor sangrento permeava o local, fazendo com que o som demoníaco que cobria a montanha durante todo o ano soasse ainda mais tenebrosamente. Os três correram para a montanha do som demoníaco. Depois disso, eles rapidamente entraram na parte de trás da montanha enquanto seguiam Xiao Yan. Em seguida, eles viram um enorme buraco escuro localizado em uma parede de montanha extremamente bem escondida. Neste momento, um conjunto de luzes estava cobrindo o buraco. Claramente, era um selo colocado por aquela coruja fantasma dourada. Aqui mesmo. Pequeno Martin apertou a mão quando ouviu as palavras de Xiao Yan. Um pilar púrpura preto selvagem e violento disparou explosivamente. A matriz de luz foi imediatamente destruída. A coruja fantasma dourada não era páreo para o pequeno Martin quando ele estava viva, muito menos um selo dele. Naturalmente, esse selo não foi capaz de impedir o pequeno Martin. Vamos. O pequeno Martin assumiu a liderança depois de ter destruído a matriz de luz enquanto ele entrava diretamente no túnel negro escuro. A energia púrpura negra foi varrida enquanto seu corpo se transformava em um raio de luz e disparava. O túnel parecia estar conectado às partes mais profundas da montanha. Os quatro seguiram o túnel e voaram por alguns minutos. Depois disso, uma mancha de luz apareceu de repente na escuridão na frente deles. No instante seguinte, essa mancha de luz cresceu diante do túnel estreito, antes que as dimensões da parede do túnel se alargassem de repente. Uma enorme caverna apareceu na frente do grupo de Lin Dong. A caverna provavelmente estava situada no meio da montanha. Estranhas rochas estavam por todo o lado e uma poderosa energia que causava atordoamento passava por essa caverna. O grupo de Lin Dong inspecionou a enorme caverna com o olhar. Depois disso, eles repentinamente concentraram sua atenção no meio da caverna. Naquele local, havia uma grande piscina de pedras de 1 dúzia de metros. A piscina rochosa também estava cheia de um líquido de cor dourada. O corpo de Lin Dong se moveu e apareceu na beira da piscina de pedras. Esta piscina não era profunda. Com um olhar, era possível ver o fundo da piscina. O líquido dourado se ondulava dentro dela, enquanto uma fragrância sedutora e serena se espalhava vagamente a partir dela. Lin Dong inalou um sopro da fragrância. Depois disso, ele sentiu o anel do dragão Yuan dentro de seu dantian emitindo um zumbido. Aquela ondulação intensa era algo que Lin Dong nunca havia experimentado antes. É esta a seiva de preparação espiritual do núcleo da Terra. Lin Dong olhou diretamente para a piscina de pedra dourada na sua frente, antes de perguntar. Sim. De pé ao lado dele, Yingguan acenou levemente com a cabeça. O líquido dourado estava sendo refletido em seus grandes olhos negros. Ela riu baixinho. Esse líquido dourado é lentamente exprimido da energia do núcleo terrestre. A maior parte do líquido vai desaparecer durante este processo de sucção. Somente em alguns lugares especiais, como este, são capazes de reunir. No entanto, esse líquido é chamado apenas de água espiritual do núcleo da Terra, isto porque ainda falta um passo final e algo para comprimi-los. No entanto, este passo pode ser feito pelo homem. Ei, essa garota parece estar bem ciente dessa coisa. Ao lado deles, pequeno Martin olhou para Yingguan surpreso. Não havia muitas pessoas que soubessem sobre tais assuntos. A seita possui uma série de livros antigos relacionados a tesouros espirituais naturais. Eu já os li ocasionalmente. Yingguan explicou sorridentemente. O pequeno Martin acenou com a cabeça. Depois disso, seus olhos se voltaram para a piscina dourada na sua frente. Ele sorriu e disse: darei o último passo. O pequeno Martin de repente girou a mão depois que sua voz soou.
O redemoinho roxo escuro foi formado acima da piscina dourada. Depois disso, uma onda de energia violenta e selvagem irrompeu dela. Imediatamente, a piscina se ondulou intensamente. O líquido dourado subiu diretamente e entrou na espiral púrpura negra. Uma fraca luz dourada era emitida continuamente de dentro do redemoinho púrpura negro. Lindong e o resto também podiam ver que o líquido dourado parecia consolidar-se a uma velocidade chocante. Após o aumento da intensidade da consolidação, o líquido dourado também se tornou cada vez mais viscoso. Cruz. O líquido dourado viscoso foi formado um momento depois. Finalmente, a luz se acumulou. 4 objetos dourados viscosos do tamanho de 4 punhos apareceram em frente ao grupo de Lindong. Lindong ficou chocado quando viu o item que foi formado. Isto foi porque o item dourado realmente tinha a forma de um bebê. Luz dourada espalhada por ele, dando a ele uma aparência incomparavelmente misteriosa. A seiva de preparação espiritual do núcleo da Terra tem a aparência de um bebê, representando a reformulação do próprio espírito Yuan. Mesmo nas casas de leilão de grande porte dentro da região Shuo Oriental, tal objeto era uma existência extremamente rara. Os olhos de Yingguan Yuan também estavam voltados para os 4 bebês dourados de uma maneira estranha, quando ela disse. O pequeno Martin retirou a mão antes que aquele redemoinho preto púrpura desaparecesse. Depois disso, aqueles 4 bebês dourados flutuaram lentamente antes de serem suspensos na frente de Lindong. Por coincidência, são 4 deles. Um para cada pessoa. Lindong olhou fixamente para os 4 bebês de luz dourado. Ele sorriu levemente e acenou com a manga. Os outros 3 dispararam em direção aos outros 3 presentes. Pequeno Martin e Xiao Yan o mantiveram sem cerimônias em sua bolsa. Por outro lado, Yingguan hesitou por um momento enquanto olhava para o bebê dourado na sua frente antes de perguntar: eu também recebo um. Parecia que ela achava que essa coisa era muito valiosa e não parecia certo aceitá-la de forma imprudente. Se não fosse por você ter trazido a citara da Fênix Celestial, nós nem sequer seríamos capazes de entrar na montanha do som demoníaco, muito menos obter a seiva de preparação espiritual do núcleo da Terra. Basta aceitá-la. Lindong disse sorrindo. Yingguan hesitou por um momento depois de ouvir isso. Imediatamente, seus lindos olhos grandes pareciam se dobrar como uma lua crescente. Ela acenou gentilmente. Só então ela estendeu sua mão e recebeu o bebê de luz dourada. A luz dourada foi refletida em seu lindo rosto, fazendo com que ela ficasse excepcionalmente bonita. Ao ver isso, Lindong também sorriu antes de dar palmadinhas nas mãos. Esta viagem não foi em vão, afinal de contas. Um espírito Yuan e seiva de preparação espiritual do núcleo da Terra. Tal colheita foi verdadeiramente abundante.